Muito bem, pessoal, mais uma vez estamos começando aqui com Mídia Certa. Hoje o nosso convidado é o Michel Monteiro, que é da agência Cria Nossa, de Américo Brasiliense. O Michel tem aqui muita coisa para contar, porque ele também faz parte da área de criação e com certeza vai ser um papo muito bacana. Michel, muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado esse nosso bate-papo, esse nosso convite aqui e conversar um pouco a respeito desse mercado da área de publicidade e propaganda, mas muito mais afeito aí da área de criação, que é você e o Matheus que tocam esse barco lá na Cria Nossa em Américo Brasiliense. Muito obrigado por ter vindo. Como vai, Virgílio? Eu que agradeço. Eu tenho acompanhado os programas e eu acho fundamental ter um programa como esse na região. Valoriza o nosso trabalho, o trabalho dos veículos e só tem a acrescentar para todo mundo aí. Legal, bacana. E a ideia é essa mesmo, buscar falar sobre o mercado que tem tanta gente aí que labuta e que trabalha aqui em Araraquara, toda a região, São Carlos, Matão, enfim, toda essa região, e que é tão pouco difundido, né? A gente vê tantas campanhas em TV, rádio, outdoor, jornal, revista, mas não sabe quem está no backstage, ou seja, quem está atrás e que cria tudo isso, né? Que são as agências de propaganda, agências de publicidade, que acabam sendo o grande instrumento para que todo mundo possa ver e ir lá e buscar as suas ofertas ou suas opções de compra. É o backstage, né? Às vezes a pessoa está em casa, vê a propaganda, tem contato com a marca, mas não sabe tudo que tem por trás disso. Como é que saiu isso, né? Isso, exatamente. Mas eu queria começar esse bate-papo contigo aqui, o Michel, falando sobre a tua formação acadêmica, que é um negócio diferente. Sim, né? sim. Um negócio diferente, assim. O Michel, ele é formado em letras na Unesp, aqui em Araraquara, né? E enveredou por esse lado da publicidade e propaganda, e que tem aí um lado da redação, e nem podia ser diferente, muito forte, né? Sim, que acaba complementando o lado da direção de arte, alguma coisa assim, não é? Sim, sim. Como é que foi isso, cara? Como é que mudou esse negócio do lado acadêmico da... Porque letras normalmente levam você para um lado acadêmico mesmo, sim, né? Sim, com certeza. Como é que mudou isso? Bom, quando eu prestei vestibular, eu prestei uma agência e prestei letras aqui por dois motivos. Primeiro, que eu gostava muito de roteiro e queria trabalhar com isso. E tanto Imagem Som quanto letras, ele me davam, Imagem Som muito mais, é lógico, mas letras também percorre alguns conhecimentos que facilita nessa hora de você imaginar, de você criar personagens, de você criar frases mais efetivas, assim, com conceitos que a gente usa muito na publicidade e tal. E porque também eu gostava muito de literatura, gostava de ler e me interessei muito por isso. Acabou que eu passei em letras e fui fazer letras. Tá. Só que desde o primeiro ano, assim, eu não tinha essa vontade de dar aula. Era mais porque eu gostava do conteúdo que eu fazia. Bacana. E ali no primeiro ano eu comecei a flertar um pouco com jornalismo, comecei a estudar um pouco o que na época era chamado de jornalismo literário. Que são as reportagens com teor um pouco literário, Sim. Exatamente. E comecei a fazer uma iniciação científica em roteiro de cinema. Eu estudava as obras do Kafka, no caso, adaptado para o cinema. Olha que bacana. Então eu tive um contato mais com a técnica do roteiro, assim. Tá. E nesse meio do caminho, até então, nunca tinha pensado, eu era desses que via um anúncio e não via assinatura da agência, ou via um comercial e não imaginava como aquilo era feito. Até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa agência já por esse contato que eu tinha com a escrita e com o roteiro e tudo mais. Isso você cursando a universidade? Isso. Eu estava no final do segundo ano nisso. Que agência que você foi? Quem me deu essa primeira oportunidade foi o Serginho, na Pontos de Ideias. A Campani, legal. Agradeço muito ele foi muito importante nesse meu começo. Como eu disse, eu não tinha nenhum embasamento assim, de publicidade. E nesse momento ele acreditou em mim, enfim. A partir de quando eu entrei lá, primeiro eu sofri um pouco porque eu tinha esse contato da literatura, do jornalismo, para eu conseguir
definir uma ideia, um conceito em uma linha de título ou 30 segundos de roteiro, para mim era uma dificuldade imensa, assim, né? Eu tinha uma comunicação muito mais massiva, maior na minha cabeça. Assim. Muito mais analítica, né? Isso, foi aí que eu fui fazer alguns cursos em São Paulo, especificamente sobre redação publicitária mesmo. Aí acabei me apaixonando pela área e tô aí agora. E aí você da PDI, você ficou lá há quanto tempo? Eu fiquei uns 3, 4 anos em média. Ficou um bom tempo. Isso, um tempinho, Quando era PDI, hoje é 9 milímetros. Isso, exatamente. A PDI. Depois da PDI, você saiu de lá, você teve uma passagem, inclusive, com o Matheus lá na DBD. Isso, exatamente. Foi logo depois disso? Então, depois disso eu tive algumas experiências com marketing político também, junto com o Serginho, com a equipe. Legal, bacana. Você fez marketing político também? E nas eleições aqui em Araraquara? Isso, exatamente. Tá. Aí no final dessa campanha, eu e o Matheus, a gente, que é meu sócio na Cria Nossa hoje, a gente já tinha um projeto de agência na época, que acabou ficando meio... o Matheus tomando um pouco mais conta e que eu saí para fazer a campanha. E nesse meio do caminho a gente começou a conversar com o Hudson, com o Ricardo lá da DBD, certo, okay. E a gente montou a sociedade da DBD, né, no caso. Depois de lá vocês saíram e montaram a Cria Nossa. Isso, exatamente. Tá. Aí vamos completar um ano junto com a Tamires. Já um ano já? Isso, um ano. Que beleza, cara. O tempo passa. O tempo passa muito rápido. No programa, um dos programas anteriores aqui, eu conversei com o Matheus a respeito dessa dupla. Vamos entrar agora nessa parte aí, efetivamente, do teu dia a dia, né? Sim, com certeza. Que é essa dupla de criação que hoje tem a Cria Nossa lá e que faz todas as campanhas do Atacadão, do Porto, da Porto Belo da GECOM também, não é? Isso, o GECOM, tem o Otelo que a gente atende. O Otelo também lá, ok. Estou vendo que nesse mix de clientes que vocês têm também um bom varejo, que é o caso do Atacadão, mas também tem um lado institucional aí também, né, que é o caso do Otelo, por exemplo. Exatamente, isso. E como é que vocês, hoje, como é que vocês trabalham essa parte da criação de uma coisa tão diferente, né? Porque você tem um institucional que é da Porto Belo, que é uma loja de acabamentos, mas também tem um institucional do Otelo e tem uma clínica, alguma coisa assim também? Tem a Estética Harmonia, que é uma clínica de estética, isso. Também é institucional, né? Isso, tem as duas instâncias, assim, né? Tem o institucional, mas tem a hora que a gente precisa vender de alguma forma, que são as propagandas que a gente trabalha o preço, às vezes algum produto que tem que o grande apelo no momento é o preço, né? Tá. E como você falou, assim, apesar de ser setores diferentes, cada um com suas peculiaridades, com suas especificidades, com o público que pode ser a mesma pessoa, às vezes, uma pessoa que constrói, uma pessoa que frequenta o Otelo e tudo mais. Mas assim, acho que tem uma coisa em comum que é o que a gente gosta sempre de pensar antes de trabalhar, que é a pessoa, né, por trás do consumidor, assim. É a pessoa que constrói, a pessoa que consome entretenimento, a pessoa que compra roupa. A estética. Exatamente, a gente gosta de trabalhar em cima da pessoa em si. Do consumidor final. Isso, o que ele quer ouvir, o que ele precisa, o que a gente pode acrescentar de positivo para ele, de que maneira que a gente vai encantar, conquistar, levar ele até a loja. Então, assim, apesar de ser setores diferentes, o pensamento acaba sendo um pensamento parecido, assim, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Michel, lá dentro, na agência, vamos entrar aqui mais, porque tem muito universitário que assiste aqui. Sim, com certeza. Né? E eu acho que são universitários aqueles que estão no 4º ano, no 3º ano, mas tem os primeiros, que são os que começaram agora a universidade, ou que estão terminando, estão no 1º ano. E, normalmente, aqueles que ainda não fazem estágio, né, muitas vezes você fala da área de criação, uma dupla de criação, o cara não entende muito bem. Sim. O que faz um cara que é
esses partners aí, vamos dizer, né? Sim, o sim. que o cara faz, o que essa dupla faz ali dentro de uma agência? Não é simplesmente sentar, receber um briefing, agora a gente vai montar aqui. Como é que funciona isso? Lá na Cria Nossa, por exemplo, você e o Matheus, como é que é separado ou vocês fazem tudo sempre muito junto? Não, então, no caso da Cria Nossa, agora eu e o Matheus, apesar da gente ter essa formação da criação, a gente ter essa origem, a gente percorre um pouco todas as áreas, assim, desde o atendimento até o planejamento, até o contato com mídia e tudo mais. Então, às vezes, uma ideia surge no atendimento, ou às vezes uma ideia surge num contato com uma mídia, tudo se vai ser interessante, se vai acrescentar para o cliente. Falando um pouco mais sobre a criação, assim, normalmente vem o briefing, ou normalmente a gente gera o briefing também. Isso é uma coisa interessante de falar, que é não só cumprir demanda às vezes, mas gerar demanda. Assim, Sim, a gente legal. gosta muito de pensar, a gente pensa dessa forma. Às vezes o cliente ele tem uma necessidade, um produto em estoque que ele precisa vender, e às vezes a gente detecta uma necessidade que o cliente, ou às vezes uma oportunidade de mercado que é externa, mas e a gente leva o cliente até essa oportunidade. Então, esse é um pouco do trabalho. Na hora de criar, a gente, com toda essa informação, toda essa pesquisa na mão, a gente conversa muito, eu e o Matheus e também o resto da equipe, né? E assim, cara, a criação é uma coisa, vai parecer óbvio que eu vou falar, mas às vezes sai rápido, às vezes demora. Tipo, eu sou redator no caso, o Matheus é diretor de arte, a gente define junto um conceito. Ok. A gente chega num conceito, depois a gente trabalha as nossas especialidades, assim. Okay. Eu trabalho o título ou o roteiro. Legal, o Matheus, ele trabalha a parte visual do anúncio, ou os elementos gráficos que vai num vídeo. Aí essa parte a gente faz individual e depois se encontra no final também, né? Sai um produto. Isso, exatamente. Legal, isso é muito interessante. A gente vai continuar esse bate-papo aqui no segundo bloco, que eu acho que a gente pegou um gancho muito bacana a respeito do time integrado da criação, para sair um produto, né? Com certeza. Voltamos já no segundo bloco, o Michel Monteiro, da Cria Nossa Comunicação. Até já. há 45 anos de história, 45 anos de cultura. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar. Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai denunciar! Denuncie! Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar, de segunda a sexta. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com Mídia Certa, hoje com Michel Monteiro, da agência Cria Nossa.
Michel, continuando aqui o nosso bate-papo aqui do primeiro bloco, acho que é importante realmente a gente cada vez mais falar nesse espaço que nós temos aqui sobre as agências de publicidade, mas mais afeito ainda às atividades internas, porque dentro de uma agência de publicidade existem diversas atividades, né? Na parte de criação, mídia, atendimento, e assim. E muita gente vê uma agência de publicidade como um grande espaço onde você cria, mas que leva um grande glamour ali dentro, né? Que é uma criação de grandes ideias e também de más ideias. Sem dúvida. Nem sempre de boas ideias. A maioria das vezes. Mas é interessante a gente falar sobre isso porque as pessoas que estão de fora não têm a dimensão do trabalho que se dá para criar uma campanha. Com certeza. É todo um processo, né? Uma agência funciona como uma empresa qualquer, assim, tem seus departamentos, cada um faz o seu trabalho, assim. Eu acho que um dos diferenciais de uma agência é que tipo, o trabalho de cada departamento, eles precisam necessariamente funcionar juntos, assim, o tempo inteiro, assim. A criação tem que estar em contato com o planejamento, que tem que estar em contato com o atendimento, que tem que estar em contato com a criação e que tem que estar em contato com a produção e com a mídia. Toda uma cadeia, assim. Mesmo. Aquilo que a gente estava terminando o bloco, nós falamos, né? É quando você a junção de várias atividades que acabam saindo de um produto só, né? Isso, sem dúvida. Outro dia eu também estava conversando, eu não me lembro com quem, numa desses nossos bate-papos aqui, pinta alguma frustração a hora que você, principalmente a direção de arte, né? A área de criação, bola e monta uma campanha e vai apresentar para o cliente, e de repente o cliente não é aquilo que ele acha que pode dar resultado. Como é que vocês lidam com isso? Porque deve pintar uma certa frustração aí, não? Sim, esse é um assunto delicado, assim, né? Quando você cria alguma coisa, ao mesmo tempo você cria um amor sobrenatural em cima daquilo, assim, né? Acho que o grande lance é você conseguir se desprender disso, assim, e pensar no resultado, no propósito, né? Que é trazer um resultado para o cliente. A gente trabalha para uma outra empresa, a finalidade é essa. Então, assim, lá na Cria Nossa, como o nome diz, a gente procura criar, sair da reunião com o cliente com alguma coisa desenvolvida, já criada com ele, assim. E depois, na reunião de apresentação também. Então, a gente procura se adequar, assim, né? Porque o cliente conhece o cliente dele muito melhor do que o nosso. Sem dúvida. Ele sabe o que o cliente dele vai gostar. Muito mais do que a gente, apesar da gente estudar e tudo mais. A gente vem com o conceito técnico, apresenta, de repente, a melhor forma de falar, de transmitir o que o nosso cliente quer para o cliente dele. É lógico que, assim, tem os dois lados, né? Tem o cliente que tudo vai do bom senso também, né? Tanto a alteração quanto a posição da agência em relação à alteração, né? É o que eu sempre digo o seguinte, que antes de qualquer tipo de... não serve só isso para planejamento de mídia, não só para planejamento de mídia, mas também para a criação, fundamentalmente para a criação. A primeira coisa que talvez não, com certeza, nós como veículo e vocês como agência têm que conhecer é o negócio do cliente. Sem dúvida. Né? Qual é o negócio do cliente? Fundamental. O que ele vende, de que forma que ele vende, qual é a cultura da empresa e qual é o público que ele quer atingir. Através dessas informações e outras mais detalhadas, é que você começa a conceituar e começa a conceber uma campanha de comunicação para ele, não é isso? Com certeza. E aí o departamento de criação é que tem o trabalho de transformar tudo isso numa mensagem ou numa... dizer isso de uma forma criativa, né? De uma forma criativa. Passar isso de uma forma criativa, assim. E que é um problema, chega a ser um problema, assim, né? Porque
pelo menos no meu ponto de vista, a gente nasce criativo e a gente desaprende a ser criativo ao longo da vida, né? Por que você acha isso? Porque tem várias coisas externas que ajudam a cortar a nossa criatividade, assim, né? Sociedade, escola, família, tudo vai limitando a maneira como a gente pensa. Então, acho que uma coisa fundamental para quem quer trabalhar na área de criação é tentar se desafiar o tempo inteiro, se manter em constante desenvolvimento, assim, atualização, buscar referências, ser aberto a vários tipos de linguagem, a vários tipos de cultura. Além disso que você está falando, que acho que é legal, e eu vou pegar esse mote aí, o que precisa um cara, evidentemente, não só talento, mas o que ele precisa, proatividade, para ser um cara que realmente vá se dar bem ou vai se realizar num departamento de criação? Eu acho que é um pouco isso, assim, você não se tornar obsoleto, assim, né? Porque você tem que buscar referência sempre, assim, né? Inclusive tem um site de referência que tem um conceito muito legal que eu acho que é um olhar mais demorado. É um pouco isso, assim, você enxergar as coisas, as situações. Mas é site? Como é que é? É um site de referência, chama Obvious. E ele Obvious. tem esse... Obvious com U. Obvious. Isso, Obvious Mag. E ele tem esse conceito que eu acho muito interessante, é um olhar mais demorado. Isso é interessante. Que assim, você olhar as coisas de uma forma mais analítica. Calma, de uma forma mais analítica. Seja essa conversa que a gente está tendo, ou uma conversa com a minha avó, com meu tio, que também são consumidores, né, no final das contas. Não tenha dúvida. Um show que você assiste, um filme que você assiste, que você pode ter a referência de um take para um comercial que você vai fazer mais para frente, uma referência de combinação de cores, enfim, uma diversidade a vida mesmo, de né? informações, ou seja, todas as informações que você vai recebendo. A grande fonte de inspiração é a vida de modo geral, assim. Eu acho que, então, um conselho que eu daria é esse, é ficar mais atento às situações cotidianas, assim, prestar atenção e procurar se atualizar sempre, sem dúvida. E me fala uma coisa, quando você recebe, lá na Crianossa, vocês têm área de estágio? Tem estagiário? Sim. Tem? A gente trabalha, a gente tem um estagiário na parte de atendimento. Legal. A gente tem estagiários na parte de mídia social. Bacana. E tem estagiário também na parte de criação. O que vocês fazem de mídia social hoje? Isso é um assunto interessante. Então, acho que a mídia social hoje em dia, a gente não consegue separar ela da mídia convencional. Então, assim, todos os clientes que a gente atende a conta de mídia social deles também, né? Que é importantíssimo, assim. Eu acho que a mídia que mais vem crescendo ultimamente e que de forma alguma dá para deixar de lado. Pelo contrário, tem que dar uma atenção especial até, por ser uma mídia tão recente, é uma mídia que ela se transforma todo dia, assim. E cada vez mais se está convergindo para uma... aliás, cada vez mais elas estão sendo convergentes. Sem dúvida, com certeza. Já uma não vai conseguir... já não consegue, isso. Né? Sem a outra, né? Tem que trabalhar junto, assim. Ainda que, assim, aqui no interior a gente ainda está caminhando com isso. Porque a mídia social não consegue viver sozinha também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Ela precisa de um apoio mais massivo, assim, vamos dizer. Apesar da mídia social, a gente talvez ter um alcance maior, assim, com mais facilidade. Mas a mídia convencional ainda traz a credibilidade da mídia, da TV ou do outdoor, a pessoa vê, né, na rua. Tá. O que você está lançando mão hoje para os seus clientes? O que é? Face? O que vocês estão mais trabalhando nessa convergência realmente? Onde você Principalmente o Facebook mesmo. Principalmente o Facebook é a grande... Acho que é a bola da vez aí, né? Mas como eu ia dizendo, assim, pra gente no interior, sim, né? As agências que atendem as grandes marcas, assim, elas dividem um investimento parecido para a TV, para o YouTube, por exemplo. Então, hoje em dia, ele está bem dividido mesmo. Aqui, no nosso caso, a gente trabalha principalmente o Facebook mesmo. O que você acha que no interior ainda está um pouco... não vou dizer no começo, mas ainda não tem não é dizer aceitação, mas não tem ainda a credibilidade que
É assim, que uma rede uma coisa social? que eu vejo, talvez, aqui no interior, a gente talvez atender mais empresas locais mesmo, sabe? Por exemplo, o YouTube, eu acho que, apesar da gente ter todo um trabalho de segmentação de público, de geolocalização, faixa etária e tudo mais, o que eu mais vejo são marcas nacionais trabalhando ali no meio. O Facebook, ele consegue ser uma coisa local, assim, com mais facilidade, entendeu? Aham. Então, por isso que eu acho que ainda tem um caminho para percorrer, assim. As pessoas conseguem ter uma aproximação maior Isso. com o Facebook quando existe, por Isso. exemplo, alguma campanha que seja de algum cliente local, até pela proximidade? Eu acredito que sim, assim. E uma peculiaridade do YouTube, por exemplo, em relação ao Facebook, que ele tem aquele chamado 5 segundos, né? Que isso já existe na TV, mas eu acho que o YouTube ele deixou um pouco mais claro, assim, que você pode pular o comercial a partir de 5 segundos. Na TV você pode sair da sala ou mudar de canal, enfim. Sim, então é verdade. tem um desafio muito maior para a agência na hora de criar e na hora de produzir também, que aquele conteúdo ele tem que ser interessante, né? Ele tem que ser relevante, assim, não só para o cliente, como para o público, para quem está assistindo, né? Por isso também que hoje em dia, assim, a gente vê que a grande tendência da publicidade é a publicidade de conteúdo, assim. De conteúdo, Mesmo o preço, quando a gente for falar sobre preço, a gente levar o preço por meio de um conteúdo interessante para o cliente, assim. Que aí você consegue ter um canal mais direto e com você consegue a atenção do público, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil essa atenção do público, assim, também, né? Você sabe que outro dia eu estava vendo um artigo dizendo que de tempos para cá, e não de tanto tempo assim, pouco tempo para cá, as pessoas elas têm lançado mão de assistirem os seus programas de televisão através de iPhone, de tablets, Sim, de todos sem dúvida. esses equipamentos de móveis, mobiles e assim por diante, né? Isso acaba fazendo com que você realmente tenha um público que você consiga atingir que é exponencialmente maior do que hoje você sentar na frente de uma tela ou você ficar... Sem dúvida. Só que ao mesmo tempo você concorre com muito mais coisas, eu acredito também hoje em dia, sabe? Que são as mídias específicas para cada plataforma. Então esse é o desafio, assim, além dessa concorrência de conteúdo que a gente tem hoje em dia, o cliente, o público, ele está com o celular na mão, o computador, enfim, internet, ele poder pesquisar. Tipo, a pesquisa, ela traz um grande desafio para a publicidade também, que a qualquer momento, ele vê sua propaganda, ele pode ver se o seu concorrente está mais barato, entendeu? E na casa dele, ele não precisa nem ir até a loja. Verdade. Então, cada vez mais a gente precisa ser relevante, a gente precisa ter um conteúdo legal, um produto de qualidade e oferecer uma experiência boa de compra para o cliente, independente do setor, assim. Michel, nosso tempo terminou. Foi muito rápido, né? Rapidinho. Meia hora, muito rápido. bate-bola rápido. Eu quero te agradecer aqui, você ter aceitado o nosso convite para vir bater esse papo eu que agradeço. Aqui. E dar um abraço lá no Matheus. Será dado. E todo o pessoal lá da Cria Nossa, da Tamires. Pode deixar. Fica devendo uma visita dela aqui. Logo, logo ela vem. E sucesso pra gente, pra você. Com e certeza, conte sempre com a gente também. aqui no Mídia Certa e na TV Cultura Paulista. Queria agradecer ao espaço, um abraço para você e vida longa aí ao Mídia Certa. Obrigado, para todos nós. Muito bem, pessoal. Lembrando que o Mídia Certa, ele vai ao ar amanhã também às 18 horas. Um grande abraço e muito obrigado.